que ficam mais retraídos, então realmente ficam ali sendo criticados, né? Então, apanham bastante dos repórteres, inclusive, né? Chinelinho, tá demorando, quando na verdade. Eu sou Davi Sadiguski, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e trauma do esporte. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou falar sobre um tema extremamente relevante que são os traumas no esporte, principalmente de futebol. E para isso eu trouxe aqui um grande convidado, um apresentador que tem uma experiência de muitos anos acompanhando esses jogadores, acompanhando essas lesões esportivas, que é o Matheus Carvalho, grande apresentador da TV Bahia, que há muito tempo falou sobre essas lesões, acompanhou os atletas desde o início da lesão até a sua recuperação. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu acho que o papo hoje vai ser bem interessante, porque a gente vai reviver um pouco dessas lesões e entender o que aconteceu com esses atletas, né? E o que é que mudou, né? Então, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que vocês estiverem assistindo para todo mundo. Acho que vai ser um papo muito legal. E olhe, eu não vou resistir. Eu tô ao lado de um especialista, mesmo ele me entrevistando, eu não vou resistir. Eu vou também fazer algumas perguntas. Aliás, entrevistei recentemente o senhor, entrevista muito interessante sobre um grande jogador do passado, que daqui a pouco a gente vai conversar. E reiterando o que você falou, foram 15 anos na TV Bahia, hoje estou há 10 anos na TV Aratu, faço trabalho também na TV do Clube Bahia, comentando jogos. E essa história das lesões é interessante, doutor, como ao longo do tempo isso foi se modificando, né? Os tipos de lesão foram mudando e principalmente o tratamento mudou muito, né? As lesões, elas foram vistas de uma maneira diferente, cada vez mais, não só com relação a tratamento, de fato, mas com relação à prevenção. Então, eu, inclusive, participei de um estudo de revisão sistemática mostrando quais seriam os melhores métodos de prevenção das lesões esportivas. E realmente houve evolução muito grande, os tratamentos evoluíram, e uma coisa que é muito importante, que é o entendimento do trabalho multidisciplinar. A gente percebeu que quanto mais a gente estiver alinhado com a equipe de reabilitação ou de prevenção, a gente vai ter melhores resultados. Então, eu vi ao longo desse tempo que quando a gente consegue ter uma boa comunicação com essa equipe, com certeza o atleta ele se recupera, ele é bem beneficiado com esse entendimento. A fisioterapia, a gente sempre pensou nela como um braço muito importante, mas o momento ideal de você estar colocando esse atleta para reabilitar, o retorno ao esporte, quais seriam os melhores parâmetros para esse atleta estar retornando. Então, esse entendimento que ficava um pouco obscuro, a gente achava que o atleta estava ali bem, se sentindo bem, já era hora de voltar, mas hoje a gente sabe que existem parâmetros muito mais concretos que dão baliza para a gente poder tomar as decisões. Foi mudando demais, né? Eu sou de uma época, ali, eu comecei em 99 no jornalismo esportivo. Eu sou de uma época que tinha jogador que, dependendo da lesão, sobretudo de joelho, a carreira acabava. Hoje em dia tem algum tipo de lesão no joelho, assim, decorrente do esporte mesmo, que incapacita o jogador para sempre, assim, que não tem jeito, ou qualquer lesão tem jeito? Talvez isso tenha sido um grande erro do passado, que a gente, não só até com pessoa que tinha uma lesão grave ou até uma doença grave, né, de saúde, que a gente condenava em tempo, ó, daqui a 5 anos vai acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de precaução em determinar essa morte articular, né, do paciente. Porque tem pacientes que têm lesões gravíssimas e voltam num nível de competição extremamente alta. Então, o que a gente precisa é entender o perfil do paciente, né, a capacidade que ele tem de recuperar. A gente até discutiu recentemente nessa entrevista, né, sobre o Bobô, Sobre o Bobô, exato. como ele foi capaz de se recuperar com tudo o que poderia acontecer de ruim, né, com ele e com todas as condições que ele tinha de reabilitar, era muito mais fácil dizer que ele não ia voltar Num time a do jogar. interior, no início da década de 80, é tudo desfavorável. E, por coincidência, quem operou o Bobô foi o atual senador Otto Alencar, né? E Bobô acha que foi assim fundamental, o trabalho do Dr. Otto Alencar foi fundamental para a recuperação dele, mas não foi só isso, né? O próprio jogador tem que ter uma participação grande nessa reabilitação, né? Com certeza, essa vontade de superação do atleta faz muita diferença.
Então, o perfil psicológico, ele foi visto também nesse contexto de reabilitação, de retorno ao esporte, como um dos parâmetros mais importantes, inclusive. Então, a capacidade que ele tem de ir superando passo a passo, de ir contra aquilo que ele está percebendo de ruim, ele ir vencendo. Então, as dores, por exemplo, tem muitos atletas que vão sentindo dor e vão ficando um pouco mais retraídos, não querem avançar naquela recuperação. Então, isso faz muita diferença, ele ter essa capacidade de desenvolvimento com a sua reabilitação. E quando você volta ao esporte, existe um fator também, que é o medo. Então, o atleta tem muito medo de fazer os mesmos movimentos, né, os dribles e avançar ou correr e frear na mesma Cria um intensidade. certo trauma, né? Então, esse receio dele de ter uma nova lesão prejudica, inclusive é um dos fatores que pode levar ele a ter uma nova lesão. Que era uma coisa muito comum, né? O jogador tinha uma lesão, sobretudo ligamento cruzado anterior, tinha uma lesão de ligamento cruzado, quando voltava, às vezes tinha outra, às vezes no outro joelho, né? Esses dados estatísticos, né, que a gente tem ainda nos estudos, que mostram ali uma chance de 25% de atleta ter uma nova lesão. É alta, né? É muito alta e um dos principais fatores de você ter uma nova lesão após a recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, uma cirurgia de reconstrução, é justamente uma reabilitação inadequada ou tempo que ainda não é satisfatório para esse retorno. Então, a gente pensa, será que a musculatura está boa? Será que ele já reabilitou adequadamente? Mas ele pode estar muito bem ao sexto mês de reabilitação, mas se a gente não respeita aqueles 9 meses que a literatura mostra de maneira bem clara, a chance aumenta. Hoje, 9 meses, né? Não faz muito tempo, talvez coisa de 10 anos, os médicos se gabavam porque conseguiam fazer um jogador voltar com 5, 6 meses. Mas a chance de lesão era maior até do que 25% nesses casos, né? Exatamente. Eu mesmo fazia muito isso, né? Porque era a prática mesmo, Ah, era o protocolo, né? era o que estava na literatura, então eu sempre explicava para o paciente que o retorno dele ia ser em torno de 6 meses. Mas esses 6 meses se mostrou ali um fator que pode levar a uma nova lesão, principalmente no atleta de alta performance. É óbvio que a gente tem que ter algum cuidado na hora que a gente também lê esses artigos. A gente está falando aqui de análise de atletas de alta performance, que vão ter uma intensidade muito grande, que se ele não executar esses movimentos, essa intensidade que ele é cobrado, ele vai perder ali espaço. Então ele acaba, tem aqueles que se engajam bastante, né? Então se esforçam muito para atingir um nível alto, pré-lesão, e tem aqueles que ficam mais retraídos, então realmente ficam ali sendo criticados, né? Então apanham bastante dos repórteres, inclusive, né? É, chinelinho, tá demorando, quando na verdade. E assim, a tecnologia aumenta e também o valor que esses jogadores têm para o clube vira um produto valioso demais para você arriscar perder durante mais tempo do que poderia. Então é melhor ficar os 9 meses do que ficar 6 meses e depois ficar mais um ano. Ou não conseguir voltar com a mesma performance. Então, os clubes investem muito nisso, porque sabe que é um patrimônio que hoje vale milhões, né? Um jogador de futebol hoje é uma fortuna. Então, voltando um pouco para o passado, eu estava lendo um negócio interessante que eu queria que o senhor comentasse. Doutor José Luiz Runco, que foi médico da seleção, acho que atualmente está no Flamengo. Doutor José Luiz Runco falou um negócio interessante, falou várias coisas mudaram. Todo mundo só se preocupava com o menisco e quando tinha uma lesão no menisco, tirava o menisco. E ligamento cruzado anterior, ele disse uma frase engraçada, ele falou, muita gente achava que não servia para nada, podia tirar e jogar no lixo, ele usa essa frase. Era assim mesmo, ali década de 70, 80, pelo que o senhor estuda a literatura? Os livros antigos ainda traziam isso, que o menisco ele era uma estrutura que não se sabia exatamente para que ele servia, que não tinha tanta função, só provocar dor. Então se tirava todos os meniscos. O atleta chegava com lesão meniscal, com essa sintomatologia de ruptura, tirava o menisco por E completo. aberto, né? Tinha que abrir Tinha que tudo. fazer incisão, abrir. Então era uma cirurgia com muita morbidade, que tinha capacidade ali de recuperação mais lenta, de trazer dor ou trazer até prejuízos para o paciente no longo prazo. E o menisco,
Ele, por ser uma estrutura extremamente importante, como a gente sabe hoje, que absorve impacto, ajuda na estabilização do joelho, ajuda na nutrição da cartilagem. Então, ele tem aquele acolchoamento ali do côndilo femoral. Então, ele ajuda muito na performance do atleta também, por dar essa estabilidade. Só que, quando você tira o menisco, você também acelera a osteoartrose, que é a degeneração articular. Então, aqueles atletas de alta performance correm bastante. Sem essa proteção, você obviamente vai levar a algumas lesões, que podem ser na cartilagem, pode ser no outro menisco, pode inclusive favorecer lesões ligamentares. É por isso que hoje tem uma máxima, né, na literatura, que é salvar o menisco. É uma frase que a gente vê de maneira... E era o oposto antigamente, era o oposto. O menisco era sacrificado para que o jogador continuasse, mas às vezes não voltava bem. O caso mais célebre de lesão de menisco, assim, que praticamente acabou com a carreira do jogador, um jogador que era considerado sucessor de Pelé na época. Você falava, pô, esse cara é o novo Pelé, que era Reinaldo, do Atlético Mineiro. Ele teve lesão de menisco e depois teve várias na sequência. E com 27, 28 anos, ele já estava na curva descendente, assim, que ele já não tinha mais condição de ser um jogador em altíssimo nível. É uma pena, né? Se fosse Reinaldo hoje em dia, teria uma vida, Reinaldo, né? Teria uma vida muito mais longa no futebol, né? Futebol, sem dúvida. Porque tirar o menisco, como a gente estava falando, ele leva a prejuízos ali no longo prazo. Mas no curto prazo, como favorece a ocorrência de outras lesões, então ele está mais suscetível, ele está em risco, né, constantemente. Então, por isso que a evolução do tratamento fez com que os atletas tivessem carreiras mais longas também. Uma coisa que era muito comum no futebol também, que eu ouvia direto. Fulano vai jogar infiltrado, vai tomar uma infiltração no joelho, ou vai tomar uma infiltração para poder jogar. É o que exatamente infiltração? É um anestésico muito poderoso e que tipo de prejuízo isso traz para a carreira do jogador? Essas são as discussões sobre o corticoide, né? Então, o atleta, ele para conseguir jogar, aplicava-se corticoide. Então era corticoide ali. Casos muito comuns. Então, aquele joelho que tem artrose, já tem uma degeneração, já tem aquelas pequenas lesões de menisco, de cartilagem, que já é uma articulação comprometida, para o atleta conseguir manter o mesmo nível, tirava o líquido, muitas vezes quando estava inchado, ou simplesmente injetava o corticoide para desinflamar e ele conseguir jogar. Só que esse corticoide, no longo prazo, ele vai aumentando essa degeneração articular, vai fazendo com que essa artrose evolua ainda mais rápido Diminui a vida útil do jogador? e diminui a vida útil da articulação e, consequentemente, vai fazer com que ele seja afastado muito mais cedo, porque ele vai ter uma artrose, ele vai ter outras lesões, porque não diminui só a espessura da cartilagem, como alguns estudos mostraram, mas também vai levar a prejuízos em todas as estruturas que recobrem a articulação. Grandes clubes não fazem mais isso, né? Hoje, acho que quase ninguém se arrisca a fazer, né? É algo que está condenado, né, como conduta ou para a melhora da dor, da função. Hoje em dia existem vários outros produtos. Os clubes têm utilizado mais ácido hialurônico, que é uma substância que absorve impacto, ajuda a lubrificar a cartilagem, diminui a inflamação. Já é bem consagrado em nosso meio, tem muitos estudos. Inclusive, ele está no rol da ANS, então até muitas operadoras acabam cobrindo também o seu tratamento. Mas fora do Brasil, no Brasil ainda é considerado experimental, muitos estudos evoluindo sobre ele. Mas tem o plasma de plaquetas, por exemplo, que os clubes fora do Brasil utilizam de rotina, porque é do próprio porfo. Seria aquela retirada de um sangue do próprio paciente, em torno de 60, 100 ml, é pouco. Centrifuga, separa aquelas células que realmente precisam ser utilizadas, são os fatores de crescimento, e injeta no joelho. Então, tem menos riscos, menos complicações e tem efeitos anti-inflamatórios e modulam a dor melhor do que várias outras substâncias que a gente tem hoje disponível. Então, por isso que é bem É o interessante. que tem de mais moderno isso, com plaquetas e... Hoje evoluiu muitos estudos. Existe mais de 30 anos de estudos com os plasma em plaquetas. Só que o entendimento de como preparar esse plasma, qual é a verdadeira ação dele, evoluiu ao longo desse tempo. Hoje ainda está evoluindo mais, a gente entender qual exatamente é a célula que a gente precisa isolar,
os fatores, as citocinas que a gente precisa atuar para que tenha realmente um efeito duradouro. E já tem tratamento também com células-tronco para esse tipo de lesão? É que a gente chama de terapias ortobiológicos ou terapias celulares. Quando a gente fala de terapia celular, a gente está falando das células mesenquimais ou células-tronco, como são chamadas no nosso meio, que é derivada do tecido adiposo ou derivadas da medula óssea. Existe do cordão umbilical, existem outras formas, outros tecidos onde você pode extrair essas células-tronco, mas o que a gente chama de point of care, aquela que está mais disponível no nosso dia a dia, é tecido adiposo e medula óssea. Tem evoluído muito os tratamentos, os resultados têm sido bem encorajadores para a melhora da dor, da função no longo prazo. O que a gente tem de carência ainda é comprovar que a gente consegue regenerar, né, ao bem da palavra, de fazer voltar atrás aquela lesão de cartilagem ou articulação rejuvenescer. Isso é algo que ainda carece de bastante evidência, né? Por isso que está se Então tem muita coisa para avançar ainda na área. muita coisa A lesão, avançada, que é bom. a lesão mais famosa de joelho, eu acho, assim, dos últimos tempos, porque foi ao vivo, a imagem é muito forte, é a lesão de Ronaldo, né, jogando pela Inter de Milão, que ele tem um rompimento do tendão patelar, não é isso? E, Aquela imagem dele. e a rótula, Não, né? e a rótula sai do lugar e é uma imagem assustadora, e ele grita muito de dor. E era uma lesão assim que eu nunca tinha visto daquela forma, e eu trabalho com futebol há muito tempo, daquele jeito eu nunca tinha visto. É uma lesão mais comum do que eu acho que é, ou realmente não era tão. Daquela forma ninguém conseguiu aquelas imagens aí, né? Na verdade a imagem é que é incomum, mas a lesão é mais ou menos comum. Ela não é tão frequente, né? Porque houve uma avulsão da tuberosidade anterior da tíbia. Então é um osso que está aqui na nossa perna, onde se insere o ligamento patelar. Sofrendo muita tração, muito movimento, como o Ronaldo faz, esse osso avulsionou junto, então fez com que a patela deslocasse. O que se sabe é que ele tinha uma sequela chamada de uma doença chamada de Osgood-Schlatter, e quando ele está em crescimento, é aquela dor que fica bem próximo ali da tíbia, que fica aquela saliência na perna. Ele já tinha esse Já problema. tinha esse problema, então o tendão Isso é o que? desculpa. É congênito? Adquire? Existe uma tendência de algumas crianças que correm muito, fazem muito exercício físico, terem essa osteocondrite, que é bem na região onde a cartilagem está em crescimento. Esse excesso de tração leva a microtraumas, então são microtraumas que vão levando a um processo inflamatório, e aí há uma reação de cicatrização, e aí forma aquela saliência, aquele osso ali que cicatrizou e lesou várias vezes. Então, no caso dele, quantidade de pancada que ele recebia pode ter influenciado, porque ele apanhava muito. Apanhava muito, excesso de esforço, principalmente quando ele era jovem, naquela fase de crescimento. E o que se sabe é que também ele passou por uma época de uso de corticoide, né? Então, para ele conseguir jogar em pequenos clubes ou até Na própria seleção. Diz que a Copa de 98, o que se diz é que ele usou muita infiltração para poder ir até a final. Exatamente. E essa aplicação no tendão, a gente já sabe que enfraquece o tendão, que muda a estrutura desse ligamento. E da região óssea, ele aplicava bastante, então, obviamente que houve um enfraquecimento dessa área, e aí ele sofreu essa lesão por excesso de tração. Foi justamente quando ele foi frear, né? Ele freia a bola, Ele vai mudar de freia direção. Quando ele vai mudar de direção, aí e aí estoura houve tudo. essa avulsão, essa tração excessiva que trouxe o osso junto, né? Houve uma avulsão, como a gente chama. A recuperação dele, você achou que foi, assim, a tempo de jogar e jogar em alto nível a Copa de 2002, assim, foi acima do normal, assim, deve ter exigido muito dele, ou foi no tempo mais ou menos do que se esperava? Porque muita gente achava que ele não ia voltar igual. Pois é. Então, aquela história dos jogadores que são motivados, né? Então, essa motivação que ele tem, essa vontade de recuperar, faz uma Teve a diferença ver, muito né? grande. Tanto que depois ele voltou e voltou no nível adequado, né? Foi lesão, não foi uma pessoa que perdeu performance, né? Que deixou de jogar como jogava antes. Então, isso é uma das coisas que chama atenção. Ainda pegando o Ronaldo como exemplo, tem um negócio que chama atenção também.
Você falou, ele saiu muito jovem e tal, ele foi para a Europa jovem. É muito comum o jogador brasileiro, com 16, 17 anos, já tem time de fora é, interessado em contratar. E muitas vezes o jogador sai daqui muito franzino e em pouco tempo fica muito forte, por causa de todo tipo de suplemento, de musculação, de tudo que faz, porque o futebol europeu exige isso e tal. Só que às vezes é muito rápido. O Ronaldo foi um caso assim, ele era magrinho, em pouco tempo ele era um tanque de guerra. Esse ganho de musculatura muito rápido, ainda muitos jogadores em fase de crescimento ainda, isso pode gerar algum tipo de lesão ou de problema para o futuro? Isso acontece? Eu tenho bastante paciente que é atleta. Obviamente que esporte, a gente considera que não é tanto quanto a gente fala sobre saúde. Saúde é você fazer exercício físico, Alto rendimento não é. adequado, mas alto rendimento ele é super fisiológico, ele vai às vezes além do que a gente realmente é capaz em alguns momentos. Isso pode provocar lesões, microtraumas, né, algumas sequelas que vão deixar ali um histórico, né, naquela articulação ou naquela área que foi lesionada. Então, quem começa cedo está mais sujeito a ter complicações no longo prazo. Isso é conhecido, mas obviamente que é uma escolha, né? Uma escolha, o esporte é uma escolha e muitos conseguem ficar muito tempo no esporte, outros têm uma vida interrompida mais cedo, né? Uma vida no esporte. E aí vai depender muito de toda uma conjuntura, né? Genética, capacidade, sorte também, né? De não ser acometido com aquela lesão. Mas uma das coisas que chama a atenção, obviamente que hoje os anabolizantes têm um controle muito maior, mas esse crescimento muito rápido de musculatura, além de aumentar peso também, se você não estiver muito bem preparado, o que ocorre é que também há um enfraquecimento rápido nos tendões e no osso, principalmente os anabolizantes antigos, da forma como eram utilizados. Tinham jogadores que começavam a utilizar anabolizantes e até no pisar da bola poderiam ter uma fratura. Obviamente com um trauma um pouco maior, E né? olha que anabolizante dá no doping, né? Exatamente. Então, assim, naquela vida lá de crescimento inicial, que você está ali na adolescência, pode levar a problemas. Então, você tem que tomar muito cuidado com as escolhas, né, quando a gente está ali no início do esporte, no início da carreira. Mas o ganho saudável, aquele ganho com musculação, com preparador físico, então isso é muito importante, porque quanto mais forte a gente tiver a musculatura, mais a gente protege a articulação. Então isso é algo que a gente discute muito, inclusive para a vida toda. Um trabalho muito interessante, ele mostrou exatamente isso, que quanto mais músculo você tiver, quanto mais forte você for, menos chance você tem de ser acometido por uma A doença proteção, né? e inclusive de morrer por várias outras doenças. Então, entre todas as causas de morte, a proteção maior foi justamente com os pacientes que tiveram mais força. Pô, preciso começar a malhar hoje, então. Hoje, 40 anos, todos nós, 40 anos, a gente tem que entender que o exercício físico é o remédio para a longevidade. Então, não dá para você ter uma desculpa de que não consegue, que não tem tempo. Ele tem que ser ali parte da nossa rotina, tem que ser priorizado. Vou criar um corte bom aqui para a torcida do Vitória primeiro, para aliviar ou preocupar ainda mais a torcida do Vitória. É óbvio que você não tem é, todos os detalhes sobre o caso desse jogador, mas tem um lateral do Vitória chamado Jamerson, que recentemente, coisa de um mês, teve durante um jogo uma fratura de tornozelo com o rompimento dos ligamentos. Mesmo sem conhecer especificamente o caso dele, mas em média, rompimento de ligamento do tornozelo e fratura associada. Quanto tempo de recuperação aproximadamente? Quando você tem uma lesão só do ligamento, tem uma recuperação, mas quando você associa uma fratura, a gente precisa dessa consolidação. Então, a consolidação que é o osso cicatrizar, se transformar num novo osso, e essa consolidação vai girar em torno de 9 meses a 1 ano e 2 meses. Então, o tempo, quando tem uma fratura, realmente é maior e ele precisa de uma Chega a 1 ano e recuperação. 2 meses. Chega a 1 ano e 2 meses. Se voltar antes, o que é que pode acontecer? O Fraturar de vídeo, novo? ele tem uma nova fratura, ele vai sentir dor, porque o osso está ali numa fase de recuperação, de cicatrização,
E uma coisa importante também é a gente controlar a musculatura para não atrofiar. É porque você tá com o osso fraturado, quebrado, você precisa de um certo repouso, mas Vai diminuir a musculatura. excessivo. Ainda mais um atleta, né? Ainda mais um atleta que está acostumado a fazer o exercício sempre, a atrofia pode ser até maior, né? Exatamente. Por isso que uma reabilitação profissional, uma reabilitação adequada, consegue fazer com que o atleta não tenha tanta atrofia muscular e consiga voltar do mesmo nível pré-lesão. Agora um corte para a torcida do Bahia, porque tem um jogador do Bahia chamado Canu, zagueiro, que rompeu o tendão de Aquiles. Já está afastado, eu acho que há 3 meses, mais ou menos. Demora mesmo? O tendão, a gente pode passar por dois processos que eles, hoje a literatura começa a mudar um pouquinho o entendimento. Antes, achava-se que não operar poderia ter a mesma taxa de nova lesão que fazer um tratamento cirúrgico. Mas hoje, o tratamento cirúrgico mostra que a recuperação é mais rápida. Então, geralmente, pensa-se num tratamento cirúrgico para que o atleta consiga reabilitar mais rápido e voltar também mais rápido aos campos. Mas a gente precisa de um tempo de recuperação, a gente precisa desses 3 meses, 4 meses, muitas vezes até 6 meses, para que o atleta consiga de fato estar ali jogando, chutando bola e fazendo os esforços que ele precisa. Tá mais comum do que antes, eu tenho essa sensação. Eu não sei se é porque as notícias estão aparecendo, mas eu tenho uma sensação de que se rompe mais ligamento cruzado anterior, no futebol especificamente, que eu conheço mais, do que atualmente, ou é só impressão? É uma lesão que você pode ser acometido independente do esporte ou até mesmo independente da sua capacidade e da sua performance. Porque eh, pode ser por um giro com o pé apoiado, você girar e fazer um movimento que a gente chama de válvula e rotação externa. Você pode fazer um chute no vazio, por exemplo. Você pode fazer uma hiperextensão. Então, o joelho, que é justamente essa articulação que está ali, né, entre né, o tornozelo e o quadril, então você está sempre jogando a carga em cima da articulação do joelho. Então, o ligamento cruzado, por ele resistir mais a essa rotação, esse movimento de rotação, ele acaba sendo mais acometido. É diferente dos outros ligamentos, como o cruzado posterior, por exemplo, você precisa de uma hiperextensão também. É raríssimo o jogador romper o Ou posterior, né? com o joelho em flexão, ou uma lesão multiligamentar, que você precisa de uma rotação muito mais severa, como aconteceu com o Chances, né? Lá no jogo contra o São Paulo, que o jogador pisou no pé dele e ele girou um pouco. Quando ele Com o girou, pé preso. houve o que a gente chama de luxação do joelho, que lesou, A articulação sai do lugar. sai do lugar e lesa praticamente ali todos os ligamentos. Mas deixa eu falar de outro tema polêmico. Atualmente, muitos gramados no Brasil, muitos estádios estão optando por tirar o gramado natural e colocar o gramado sintético. E muito jogador protestou. Alguns continuam protestando, mas parece ser uma tendência. Já, no Campeonato Brasileiro já tem o Allianz Parque do Palmeiras, o estádio do Botafogo, o estádio do Atlético Paranaense, são gramados sintéticos. É pior para o joelho? O gramado sintético precisa de uma adaptação. Como ele é muito rígido, então, obviamente que você precisa se adaptar, principalmente um atleta que já está acostumado com o gramado. Em contrapartida, por ele ser plano, rígido, você consegue controlar melhor os movimentos, o que vai ocorrer ali durante aquela prática esportiva. Não tem buraco, mas também tem menos amortecimento, eu acho, né? Exatamente. Então, assim, o excesso de rigidez também pode levar a traumas, ao excesso de pressão, mas não há um consenso, principalmente na literatura. Então, a gente precisa de mais estudos mostrando qual é o campo que realmente vai Ou levar seja, a tal turma está de recuperação. cobaia aí para esse experimento aí. A gente vai ter mais literatura à medida que as lesões forem acontecendo ou não, né? Pois é, porque está todo mundo acostumado com o campo, né? Agora vamos ver como é que vai ser com esse gramado, com essa rigidez aí a mais. É. Mas eu espero que a gente consiga se acostumar, né? Que eu acho que é o que acontece. A gente vai ter treinamentos focados
nessa adaptação. E aí vem aquela questão que a gente estava falando da reabilitação, né? Então a gente tem uma equipe que vai ter todo um treinamento, todo um preparo, prevenindo novas lesões. E aí entramos no campo da prevenção, né? A prevenção é tão importante quanto você tratar um atleta com a lesão. E aí, você sabe que o custo é muito alto, o custo dos atletas, o custo de você ter um atleta parado, ou até o custo de tratamento, né, desse atleta. Então, investir em prevenção hoje é o que a gente mais tem focado, né? Então, a medicina, ela caminha para essa ideia de prevenção. É por isso que a gente fala tanto. Se você vai começar esporte, passe no médico antes, passe no ortopedista, vamos avaliar todo o seu estado de saúde. A gente analisa o estado muscular, esquelético, como é que tá, as doenças que às vezes o atleta nem sabia que tinha, né? Então isso faz uma diferença muito grande. E o calendário do futebol brasileiro parece ser um vilão aí também nessa história da prevenção. Porque tem jogo sábado, terça, sábado, quarta, domingo. Praticamente não tem tempo de recuperação. Aí os clubes precisam ter elencos muito grandes para poder revezar os jogadores, mas quando não consegue, alguns jogadores acabam sendo sacrificados. Tem um tempo mínimo que você acredita que tem que ter entre uma partida, porque uma partida de futebol é um troço que exige o máximo do atleta. Entre uma partida e outra, tem um tempo mínimo que deveria ser observado? Para que o atleta consiga. Para ele se recuperar e voltar a jogar. Por exemplo, de 3 em 3 dias é um exagero o que está acontecendo atualmente, que atualmente é praticamente de 3 em 3 dias tem jogo. Semanalmente seria mais adequado? De quanto em quanto tempo? O grande problema que esses estudos têm mostrado também é que você precisa de um repouso, porque você pratica numa intensidade, mas quando você vai para o campo e realmente compete, você vai além do que você está acostumado a fazer. Você sempre se submete a impactos, a esforços excessivos. E nossas articulações, também nossa musculatura, Uhum. ela entende aquilo como agressão. Então há um processo inflamatório. É aquela Está se história que protegendo ali, né? Ela está se defendendo, o organismo se defendendo, né? e para se defender contra esses impactos, contra esses excessos. É aquela história de quando você começa a malhar. Quando você começa a malhar, você não está acostumado, e você percebe que a musculatura está dolorida, com dificuldade. Obviamente que o atleta está mais acostumado, não vai sentir isso, mas a musculatura, a sua articulação, ela sofreu impactos. Então precisa de um tempo para recuperar, para que você realmente consiga jogar e ter uma boa performance. Então, se tivesse um intervalo curto, vou jogar hoje e amanhã eu já tenho outro jogo. Muitos atletas ali iriam perder performance ou poderiam ser acometidos por lesões, né? Estariam mais sujeitos a lesões. Nos clubes agora tem um negócio que está muito na moda, a imprensa vive repetindo, que me corrija se eu estiver errado, que é o exame, o teste de secar para evitar lesões musculares. É algo que vê as fibras musculares. O que é esse teste e como é que ele previne? Existem muitos estudos que tentam mostrar o que acontece com o músculo quando você passa por esse excesso, né, de tração, de impacto, esses esforços excessivos. E uma das formas de você avaliar é essas enzimas, né, como CK, CPK, e é justamente para você analisar o quanto que esse músculo está sofrendo. Ou seja, com esse exame dá para prever se o cara está próximo de uma lesão. É isso? Próximo de uma lesão, ou próximo de um problema grave que nós conhecemos muito, que é a radiomiólise. Hum. Não é comum a gente ver, mas existem históricos de pacientes que passam, Que pode matar, né? pode matar, que passam por esforços excessivos que não estavam acostumados, e daí tem essa inflamação muscular excessiva que pode levar à falência. Existem históricos de militares que sofreram esse problema, então a gente tem que estar cuidando atentamente para a gente não ter esses pacientes, que a gente vê também, que não é muito na musculatura periférica, mas, por exemplo, a morte súbita, né? E às vezes a gente não sabia que o paciente tinha problemas cardíacos, ou até sabia, né? Mas que é uma fatalidade de fato, né? Que não tem como prever. Doutor, acho que eu já explorei muito. Eu tô com medo do senhor me cobrar a consulta aqui. Acho que é melhor a gente continuar o papo em outro programa, né, não? Com certeza. O papo foi muito interessante. Mais uma vez, seja bem-vindo.
Você que gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com quem tem interesse pelo assunto e quem precisa conhecer mais sobre as lesões esportivas. Terei o maior prazer em responder todas as perguntas, então não esqueça de deixar a sua pergunta e acompanhe os próximos episódios.